Olá, estamos aqui para a nossa quinta aula e nossa aula será sobre as características de um bom desenvolvimento. Como você sabe, todo discurso tem pelo menos 3 fases: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento. Vamos falar sobre como o sermão deve caminhar. Há algumas leis que precisam ser respeitadas. Caso contrário, você coloca em risco o seu sermão. A primeira lei é a lei da unidade. Ela é a mais importante das 4 leis que regem a estrutura do sermão. Unidade significa dizer que o pregador deve pregar apenas um sermão de cada vez, ou seja, para cada sermão, uma mensagem, não mais do que uma mensagem. De acordo com um grande pregador chamado Newman, nada é tão fatal para o efeito de um sermão quanto o hábito que alguns pregadores têm de uma só vez, falar sobre 3 ou 4 assuntos absolutamente diferentes. É claro que você tem a questão do sermão expositivo, mas o sermão expositivo ele pode ser trabalhado de modo que assuntos que pareçam diferentes sejam alinhavados de tal maneira que o irmão que o está ouvindo entenda como partes de um só corpo. Como exemplo de unidade, nós podemos, por exemplo, falar de um sermão de um pregador chamado Mosley. O sermão chamava-se A Reversão do Julgamento Humano. Era um sermão sobre o juízo final. E neste longo discurso, o pregador Mosley faz com que cada parte do sermão esteja relacionada com o tópico. E o texto básico dele era: muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Da unidade do sermão, a gente vê que o texto e o tópico incluem tudo o que há no sermão e nada mais. Então, o texto: muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Assim como o tópico, a reversão do julgamento, eles já falam sobre o espírito do sermão. Ou seja, ao ouvir tanto o tópico quanto o texto, a pessoa que está ouvindo o pregador já sabe do que é que ele vai falar e já se prepara para ouvir sobre aquele assunto. E o sermão do Mosley consegue fazer isso. Ele tem um tópico abrangente e ele chama para um tema extremamente abrangente, que é o juízo do Senhor, o dia do Senhor, ou, em outras palavras, a reversão do julgamento humano. Aliás, um tópico muito bonito, porque chama a atenção dos ouvintes para o impacto do juízo do Senhor, que é, de fato, por definição, a reversão do julgamento humano. Uma nova abordagem e agora um juízo que finalmente vale para a eternidade. A segunda lei é relativa à ordem. A unidade refere-se ao corpo todo do sermão. A ordem já fala das várias partes do sermão em relação ao todo e fala também de cada uma dessas partes. A impressão de unidade vem justamente com essa visão de que tudo no sermão está ligado um ao outro, ou seja, de que há ordem no sermão. Ele tem começo, meio e fim, e a ordem vai por noção de conhecido para o desconhecido,
de preparação, de modo que o primeiro tópico prepara para o segundo prepara para o terceiro para o quarto, e este, finalmente, para a conclusão. Há uma ordem, não uma ordem. Ou seja, o sermão avança como um todo. É como se fossem regimentos de uma brigada em marcha, mas cada um, dentro do seu papel, no seu ritmo e no seu turno, na sua vez. Essa é a ideia de unidade. Unidade com ordem, ordem com unidade. Ou seja, você começa o sermão criando o ambiente. Depois de ter criado o ambiente, você começa a desenvolver os tópicos principais. Depois de desenvolver os tópicos principais, você vai para as responsabilidades ou as advertências que esses tópicos demandam do seu ouvinte. E aí, finalmente, você vai para a conclusão. Cuidado, cuidado, para que você não faça como alguns pregadores, que começam a pregar o sermão do fim para o começo. Logo de cara, eles já soltam tudo que o sermão tem para dizer e depois perdem um clímax. Pregar um sermão é como ouvir uma sinfonia. Por exemplo, o Bolero de Ravel. Você percebe que ela vai num crescendo, vai num crescendo, vai num crescendo, até que você tem a apoteose. A apoteose não pode chegar no meio da sinfonia, porque depois o maestro não sabe mais o que fazer, se perdeu. Há muitos sermões que são assim, o sujeito chega na apoteose no meio da mensagem, e aí depois não tem mais nada para dizer. A coisa, você tem de saber, portanto, para onde você está indo, você precisa saber onde você quer levar as pessoas, você precisa ter uma ótima introdução, uma ótima abordagem e um desenvolvimento à altura, que vá num crescendo. A outra lei é a lei da simetria. A lei da simetria é a terceira lei. E essa qualidade parece ser menos importante do que as outras, mas não é, ela é importante. A simetria significa a proporção entre as várias partes do sermão. Elas precisam estar relacionadas, tá certo? Muito da beleza da mensagem tem a ver com isso. O que a gente está dizendo por simetria? Você não pode, por exemplo, pegar logo no início do sermão e fazê-lo de modo grandiloquente e dar um sem número de informações logo no começo do sermão, uma coisa extremamente rica, e aí você passa para um outro tópico, o segundo tópico do sermão, e você resume o segundo tópico do sermão numa frase. Não dá, não dá. Você tem de abordar cada tópico mais ou menos com a mesma intensidade, mais ou menos com o mesmo número de informações, mais ou menos com a mesma importância, de modo que as pessoas percebam que você está crescendo, está trazendo cada vez mais informações e necessariamente levando-os para um clima. Por isso, as várias divisões, embora não precisem ser do mesmo tamanho, elas precisam não ser também muito díspares, tá certo? Não dá para você usar 10 minutos numa divisão e na outra 1 segundo. Elas têm de ter uma equivalência, perfeito? Quando você planejar o sermão, tenha certeza que tudo está no seu devido lugar, que os tópicos se equivalem e que realmente um tópico é o resultado do tópico anterior. E é um avanço, sempre um avanço. Falando em avanço, a quarta lei é a lei do progresso, ou a lei do movimento, ou do clímax. Esta regra, ela pode ser resumida com a palavra progresso, porque envolve tanto o movimento quanto o clímax. Por essa quarta lei, nós entendemos que um sermão tem de manter-se em movimento, o tempo todo em movimento, em direção ao objetivo, como um rio que corre para o oceano. Tem sempre que estar caminhando, 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 caminhando.
É possível que, por vezes, o curso passe por uma região mais plana, ou então as águas se lancem em cascata e aí se precipitem e criam um clímax. Agora, ele precisa estar sempre em movimento. Ele tem que estar sempre indo avante, sem nunca parar. Caso o movimento do trabalho pareça um círculo, o sermão no seu conjunto não vai conduzir a lugar nenhum. Se o seu ouvinte achar que você está dando voltas, que você não consegue sair do lugar, que você não avança para coisa nenhuma, você perde o seu ouvinte, sabia? Perde. Você vai ficar sem ele, é óbvio. Ele vai ter a impressão de que já passou por aquele lugar uma outra vez. Ah, ele já passou por aqui. Essa paisagem eu já conheço. Não pode ser assim. Tem de ser sempre linear e para frente, avançando em direção ao clímax. Isso pode parecer que é inofensivo, mas não é. Não é. Se você não vai avançando, você faz com que o seu ouvinte simplesmente se disperse. Então, cuidado com os esboços que não ajudem você a caminhar nesse movimento. Aliás, tem um folclore do sermão de 3 pontos. E o sermão de 3 pontos é um sermão onde você corre o risco de ficar dando volta, porque você quer sintetizar demais a coisa e não consegue. Às vezes, para que haja movimento, você precisa criar vários pontos e subpontos. Você não precisa informar esses pontos e subpontos aos seus ouvintes, tá certo? Inclusive, já falamos sobre isso. Você não precisa informar isso para o ouvinte. Ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 2, ponto 1. Não precisa nada disso. Mas você tem de ter no seu esboço uma linha de conduta onde você vai crescendo parte por parte. E a pessoa que ouve você percebe esse crescimento. Por exemplo, imagine que o pastor decida falar sobre Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e assim na terra como no céu. Ele pode até usar o sermão de 3 pontos dessa forma. Se ele souber trabalhar, ele é capaz de conseguir um clímax com um impacto cada vez maior. Por exemplo, ele poderia dizer: o reino de Deus começa com o divino. O reino de Deus inclui o humano. O reino de Deus leva à prática. E aí, você percebe que o sermão dele tem unidade, tem ordem, tem simetria e tem progresso. E nós temos de considerar essas coisas como um conjunto que não pode ser divorciado, porque você não pode ter uma sem ter outra. Unidade sem ordem não existe. Ordem sem simetria não existe. Simetria sem progresso mata o sermão. Tá certo? Então, o desenvolvimento é justamente esse ato de apresentar o corpo do sermão, onde o pregador está apresentando, de fato, uma tese. E ele leva aos ouvintes a mensagem que ele acredita que Deus lhe deu. Tá certo? E lhe deu para comunicar aos seus ouvintes. Portanto, é mensagem para os ouvintes. Tá certo? Por exemplo, Mateus 11, 28 a 30. Jesus fez esse convite porque detinha e detém pelo menos 2 condições básicas: autoridade para perdoar pecados e poder para mudar sentimentos e circunstâncias, inclusive para destruir as obras do diabo. Isso significa que não importa o que esteja acontecendo com a pessoa que esteja sobrecarregando ou sobrecarregado, Cristo tem o poder de aliviá-la. E o alívio tem a ver com um ato de poder, de efeito imediato. A pessoa chega a Cristo em crise e encontra alívio por um ato de poder da graça. A esperança, a paz encontram, então, lugar no coração antes cansado e sobrecarregado. Porém, o convite de Jesus é mais profundo. Ele convida o aliviado a segui-lo, a aprender dele, para que encontre descanso. O alívio é um ato de poder, porém, é apenas o começo de uma caminhada de plena libertação.
independente do motivo pelo qual alguém veio a estar cansado e sobrecarregado, tal motivo passa também pelo que acontece em sua alma, por suas motivações equivocadas, por seu egoísmo, por sua ganância, pela maldade que está alojada na natureza humana. Para que a libertação seja completa, não basta tirar o que lhe pesa a existência, é preciso redirecionar a sua existência. Muitas coisas mais poderiam ser ditas no desenvolvimento. Isso, entretanto, é suficiente para o nosso propósito. Você percebeu o desenvolvimento aqui, nesse pequeno trecho que eu li para você? Você percebe como eu começo a falar do homem sobrecarregado, digo que quando ele chega, ele vai receber um ato de poder que vai aliviá-lo, é o poder da graça de Deus, mas que isso tem de ter continuidade, que o chamado de Jesus Cristo é mais profundo, é um chamado que, de fato, aponta para ele uma possibilidade muito maior do que a que ele esperava. Ele esperava apenas e tão somente ser aliviado da sua sobrecarga. Mas Jesus o convida para algo maior. Jesus o convida para entrar no descanso. Jesus o convida para entrar num estado de espírito que a Bíblia chama de descanso. E isso exige da pessoa em questão que aprenda de Jesus Cristo, que siga com ele, que ande com ele como o boi novo anda ao lado do boi velho no carro de boi. Perfeito? Com um desenvolvimento desse, você pode chegar numa conclusão. Vamos pensar numa conclusão, que é a parte mais importante do sermão, com exceção feita ao texto, é lógico, né? Em qualquer obra literária escrita ou de oratória, não há nada que tenha tanta importância como o princípio e o fim. Nós chamamos de conclusão a parte final do sermão, que inclui o objetivo visado. Difere do começo, porque no começo você está atraindo a atenção do ouvinte e está tentando fazê-lo concentrar-se numa verdade que você quer considerar. Ao passo que na conclusão, você vai conduzi-lo a fazer a vontade do Senhor. Embora possa parecer estranho, uma conclusão forte deve ser feita serenamente. É possível que ao preparar o sermão, o pastor dê menos atenção do que é devido ao seu final. Muitos ministros têm se aplicado na arte da introdução, mas nem sempre na arte da conclusão. O pregador criterioso, ele dedica tempo, tanto ao início do sermão, quanto à conclusão do sermão. E não basta apenas dominar a introdução. Você precisa dominar a conclusão. Você sabe que, principalmente os pastores que falam pelo rádio, eles correm muito esse risco. Eles estão tão tensos para chamar a atenção do ouvinte, que eles capricham muito na introdução, mas esquecem-se do desenvolvimento e, principalmente, esquecem-se de fazer uma conclusão. Até porque, como ele não está vendo o seu ouvinte, ele não tem os feedbacks, né? As respostas do ouvinte. Sabe aquilo que quando você está pregando na igreja, você percebe, né? Você percebe se o sujeito está captando a sua mensagem, se ele não está, se ele está entendendo, se ele não está, se ele está viajando, se ele está boiando. Você percebe tudo isso, os olhos dele, as posturas dele ao sentar, comunicam tudo isso para você. O sujeito que está pregando no rádio ou na TV não percebe isso. E aí ele esquece-se da conclusão, porque ele não tem os feedbacks, ele não tem o retorno. Então, muito cuidado, principalmente se você vai fazer um programa de rádio, um programa de TV, onde você não vai ver o seu ouvinte, você tem de caprichar muito na conclusão. Porque se você não fizer isso, você perde o sujeito. Tá certo? E grande parte de sermões publicados também passam por esse problema, sabia? Quando você for pregar, lembre-se que é como um voo de avião.
A prova principal surge no fim. Uma coisa é colocar a aeronave no espaço, outra coisa é aterrissá-la. Tá certo? Então, examine sermões de grandes pregadores, ouça-os no rádio e perceba. Você vai ver que mesmo os grandes pregadores têm a tentação de serem ótimos na introdução, mas meio descuidados na conclusão. Então, cuidado com isso, porque a conclusão é o fecho do seu sermão, tá certo? Por exemplo, naquele sermão sobre o convite de Jesus, como é que você concluiria? Você necessariamente tem de concluir chamando o ouvinte a uma tomada de decisão. Dizendo, escuta, como é que você está? Que você está sobrecarregado, eu já sei. Porque todos estão sobrecarregados, numa ou noutra medida. O ponto básico é que você precisa responder a seguinte pergunta. Você quer apenas ser aliviado deste fardo ou você quer entrar num estado de descanso? Você consegue perceber que este fardo que você está carregando, ele não está aí por acaso? Você consegue perceber que esse fardo não tem a ver com um erro que você cometeu apenas, não tem a ver com um deslize, uma falta de atenção, um laço? Não. Este fardo que você está carregando sobre os seus ombros tem a ver com a sua natureza, tem a ver com algo que está errado dentro de você, que leva você a estar sempre tropeçando onde não gostaria sequer de estar passando. Não, meu amigo, não basta apenas livrar-se do fardo. É preciso entrar num estado onde você nunca mais se deixará sobrecarregar pelo que quer que seja. Venha Jesus Cristo. Venha Jesus Cristo com esse fardo que está aí no seu coração, na sua alma, no seu ombro. O poder da graça de Jesus vai aliviá-lo imediatamente. Ah, mas Jesus vai fazer muito mais. Jesus vai conduzi-lo a um estado de espírito que a Bíblia chama de descanso. Onde você se torna um aliado de Deus e vice-versa. Onde ao invés de você carregar pesos que estão para além da sua capacidade de suportar, Deus é quem vai carregar você. Entregue a sua vida para Ele. Percebe a conclusão? Você faz um convite, claro. E as conclusões têm vários tipos. Vamos ver alguns tipos de conclusão. Primeiro, o apelo direto. Esta é uma maneira antiga, talvez a mais antiga, de concluir um sermão, e que continua em prestígio. O orador dirige-se individualmente aos ouvintes. Spurgeon, por exemplo, pregava a um número enorme de pessoas, de 3.000 a 23.000 pessoas, e fazia com que cada pessoa sentisse Deus falando pessoalmente com ele. Aliás, aprenda isso. Você olha para o povo e se vê pregando para uma multidão. Mas o sujeito que está ali sentado, observando você, ele olha para você como se você estivesse falando apenas com ele. Aprenda isso. Aprenda isso. Faça como o Espírito Santo. Converse com indivíduos e não com massas. Converse com indivíduos. O Spurgeon fazia isso. E talvez você pense, isso não é moderno. Olha, mas é o mais eficaz. O Spurgeon fazia isso
ele ousava falar diretamente a cada pessoa. Diretamente a cada pessoa. Isso chama-se apelo direto. Fala ao sujeito, você mesmo. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa deixar que Jesus Cristo arranque do seu ombro esse fardo. Você precisa começar a andar com Jesus Cristo e a caminhar, aprendendo com Ele, a ser manso e humilde de coração para encontrar descanso para a sua alma, um novo estado de existir. Uma outra conclusão é o que nós chamamos de aplicação prática. A aplicação prática é algo que se assemelha ao estilo anterior, mas difere quanto ao método. Ao fazer esse tipo de apelo, o pregador se dirige ao ouvinte, mas não precisa necessariamente dirigir-se a ele em particular. Ele pode apresentar, e na verdade a aplicação prática é isso, é apresentar uma verdade de modo que ela seja algo que qualquer um pode lançar mão. É como lançar no ar um princípio de sabedoria, por exemplo. Não é? Algo como, até o estulto passa por sábio quando fica calado. Se você vai terminar o seu sermão com uma aplicação prática disso, que é, gente, aprendamos a arte do silêncio, porque até o estulto, até o sujeito mais lerdo, até o sujeito sem nenhuma sabedoria, até aquele sujeito que mete os pés pelas mãos, ele passa por sábio quando aprende a ficar calado. Esse é o tipo de coisa que você só pode fazer em termos de aplicação prática, porque você não pode dizer para o sujeito que está ouvindo você, dizendo, você que é estúpido, você que é estulto. Não dá. Você vai fazer isso, o sujeito se levanta ofendido e vai embora. Então, há certas conclusões que você faz de maneira geral, ainda que esteja tratando o indivíduo como tal. Coisas como terminar o sermão com uma pergunta. À luz desta mensagem, pergunte, meu jovem, pergunte, minha irmã, pergunte, meu irmão, o que o Senhor quer que eu faça? Tá certo? Essa é uma forma de levar o ouvinte a uma aplicação prática, porém, sem que ele se sinta diretamente agredido. Por exemplo, naquele texto, a melhor coisa acerca da igreja, baseado no texto de Efésios 5:25, o pastor apresentou a Cristo como aquele que ama a igreja, que crê nela e que a transforma. É possível que isso tudo pareça objetivo, mas a conclusão, óbvio, torna-se subjetiva, uma vez que se relaciona com o indivíduo que está na igreja. Para o indivíduo viver como cristão, isso significa ser semelhante a Cristo, significa ser leal à sua igreja. Essa é a conclusão do sermão. O homem e mulher, moço ou moça que ama ou segue a Cristo, honrará e servirá a igreja pelo qual ele morreu e na qual ele hoje vive. É tudo isso que o pregador pode apresentar à consciência e à vontade, embora não fale diretamente ao ouvinte. Então, você percebe? O pregador está falando sobre igreja. Ele não sabe qual é a relação do ouvinte dele com a igreja de origem. Ele não pode acusar o ouvinte e dizer, você que não vai à igreja, você que abandonou a igreja. Você não sabe. Então, ele faz uma aplicação prática, ele levanta um princípio geral. E o princípio geral que ele levanta é o seguinte, toda pessoa que ama Cristo serve a Deus na igreja. Toda pessoa que honra Jesus Cristo o faz na vida comunitária. Todo cristão que está engajado no reino de Deus está engajado na igreja local. Percebe? Ele faz uma série de aplicações práticas, mas sem uma acusação direta
ao ouvinte. Uma outra forma de terminar o sermão é o que nós chamamos de resumo final. É a recapitulação. A velha recapitulação. E é uma outra forma de terminar o sermão. Quando você não sabe exatamente como concluir a mensagem, você pode usar o resumo. Aliás, no sermão expositivo isso funciona bem. Essa forma ela é pouco custosa, ou seja, a elaboração dela é simples, mas ela consegue muito, sabia? Porque, principalmente no sermão expositivo, você tem de fazer o seu ouvinte relembrar os pontos cruciais do texto que você expôs. E aí, nesse sentido, a recapitulação é especial, tá certo? Agora, como é que você leva o ouvinte a caminhar para frente quando você está olhando para trás? Por isso, a conclusão tem de ser diferente de fazer um resumo. Você não está fazendo um resumo da mensagem, porque isso fala só a cabeça. Você tem de fazer uma recapitulação das palavras de ordem do texto, porque isso fala à vontade, exige uma tomada de posição. Então você está falando, você está expondo, por exemplo, o Sermão do Monte, você tem de voltar para as palavras de ordem do sermão. Então, por exemplo, você vira para o seu ouvinte e diz: você quer então ser bem-aventurado? Quer ser feliz? O que foi que nós vimos hoje nesse texto? Nós vimos o que é um homem feliz. Então, se você quer ser um homem feliz, você simplesmente tem de cobrir essa gama de coisas, essa gama de colocações de Jesus Cristo. Você quer ser um homem feliz? Lembre-se, seja humilde de espírito. Seja humilde de espírito, seja alguém que depende única e exclusivamente de Deus. Você quer ser um homem feliz? Seja manso. Abra mão dos seus direitos, abra mão de ficar exercendo domínio sobre as pessoas, exercendo poder. Você quer ser um homem feliz? Chore, chore, porque os que choram serão consolados. Seja um poeta. Os poetas fazem mais bem à humanidade do que os generais. Você quer ser um homem feliz? Tenha fome e sede de justiça. Não há nada mais que o mundo precise hoje do que alguém que tenha fome e sede de justiça. Você quer ser um homem feliz? Seja misericordioso. Trate as pessoas como gostaria que elas lhe tratassem. Principalmente como gostaria que elas lhe tratassem se você estivesse em erro. Seja misericordioso. Você quer ser um homem feliz? Seja um pacificador. Você será chamado filho de Deus. Isso, seja alguém que onde você chegar, leva paz às pessoas, harmonia, encontro, abraço. Você quer ser um homem feliz? Seja alguém capaz de aguentar qualquer tranco em favor da justiça. Acima de tudo, seja alguém capaz de pagar qualquer preço pela glória de Jesus Cristo. Como conseguir isso? Pela graça. Apenas e tão somente pela graça. Corra para a graça de Deus. A graça de Deus há de capacitar você a ter as qualidades das bem-aventuranças. O autorretrato do cristão, como disse um teólogo. Corra para a graça de Deus. A graça de Deus o fará assim. Percebe? Isso é uma conclusão usando a recapitulação. Está vendo? Você olhou para trás, mas fez o povo caminhar para frente. Certo? É a famosa recapitulação. Outra forma de terminar o sermão é o que nós chamamos de verdade e contraste. Se a parte principal do sermão tiver conduzido o ouvinte através de sombras, as coisas não ficaram muito expressas, a conclusão tem de levá-lo para a região da luz. Se o pastor falou do traço escuro da face de Deus,
tem de levar o ouvinte a contemplar a cruz e nela o amor que redime. Se não houvesse sombra na face de Deus, não teria havido cruz. Se a mensagem falou da tragédia de Caim, de sua maneira de ver a vida, em termos da nossa própria época, a parte final pode mostrar o contraste entre o espírito de Caim e a cruz de Cristo. O contraste, por vezes, conduz na direção oposta. No Salmo 1, por exemplo, o autor fala da fertilidade de uma árvore em oposição à inutilidade da palha. Nosso Senhor fala da mesma maneira da casa construída sobre a rocha, em contraste com outra que foi construída sobre a areia. Nas Escrituras, em geral, o positivo sobrepuja o negativo. Ao pregar sobre tais passagens, o pregador tem de seguir o mesmo critério, terminar com algo positivo. Tá certo? Então, por exemplo, você falou sobre Caim, que matou o irmão. Assassino. Assassino. Além de ter, apesar de ter sido advertido por Deus, o teu desejo é contra ti, cabe a ti dominá-lo. Ele não dominou coisa nenhuma. Assassino, foi lá, fria, cruelmente, assassinou o seu irmão. Aí sabe qual é a angústia desse texto? É que Deus não o matou. Deus o poupou. E é claro que o seu ouvinte pode começar a pensar, mas escuta, a lei de Moisés, dada por esse Deus, não diz, não matarás, e não condena a morte quem mata. Como foi que Deus poupou a Caim? Não fica uma sombra aí? Fica. Fica. E essa sombra só desaparece quando você fala do sacrifício de Cristo. Quando você faz as pessoas perceberem que Deus poupou Caim da mesma forma que poupou e tem poupado toda a humanidade. Não porque não faz caso dos crimes da humanidade, mas porque cobrou estes crimes em Cristo Jesus, na cruz. O que deu a oportunidade da humanidade sobreviver a si mesma. E mais ainda, o que deu oportunidade à humanidade encontrar-se com o arrependimento. Percebe? Se você não conseguir fazer essa transposição, fazer o povo entender que ali naquele ato de misericórdia de Deus para Caim estava uma palavra e um ato profético apontando para a cruz, vai ficar uma sombra. Então você tem de se amar sempre os contrastes. Percebe? Uma outra forma de terminar o sermão é o que nós chamamos de apelo à imaginação. Esta forma de concluir um sermão faz com que seja necessário tornar a verdade gloriosa à imaginação. Por exemplo, você vai falar sobre uma questão de afeição. Ou você vai falar sobre, como Brooks, a candeia do Senhor. E ele fala, por exemplo, no penúltimo parágrafo, que antigamente as pessoas preparavam velas para o culto ao Supremo Deus. E termina com palavras que iluminam o coração. Acima de todas as figuras com que representar a vida, seu significado, suas possibilidades, sobressai essa imagem de um espírito humano a ver com a luz do Deus a quem obedece, apresentando-o a outros homens. Ó, meus jovens amigos, este ancião vos afirma que as figuras mais baixas da vida e os seus objetivos não passam de enganos e erros. Esta elevada figura, porém, nunca engana a alma que tenta realizá-la. O homem cuja vida é uma luta constante para obedecer, ao terminar sua tarefa nesta terra, pode olhar mais além da fronteira dessa vida e dizer humildemente, ao terminar a história de sua carreira
e como uma oração para a vida vindoura, as palavras de Jesus. Glorifiquei-te na terra, agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, eternamente. Você percebe? À medida que o pregador vai falando isso, você vai imaginando uma pessoa que foi fiel. É o tipo, por exemplo, de conclusão que você usaria se você fosse falar sobre esse texto de Jesus, glorifiquei-te na terra, agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo eternamente. Ou, por exemplo, um outro texto, que é a palavra de Paulo, né? Completei a carreira, guardei a fé, e já agora me está preparada a coroa da justiça, que Deus prometeu aos que o amam. São textos em que você vai falar sobre obediência. E então você tem de apelar para a imaginação do ouvinte. Você tem de fazer o ouvinte imaginar alguém que, em meio a lutas, em meio a dificuldades, em meio a tentações, em meio a batalhas adversas, em meio a dificuldades com homens, com espíritos malignos e consigo mesmo, optou por obedecer a Deus. Por sempre submeter-se a Jesus Cristo, resistindo o diabo, resistindo à carne, resistindo às tentações, resistindo a propostas indecentes. Gente que optou pela obediência. Para que as pessoas percebam isso, você tem de chamá-las a imaginar cenas em que o sujeito, diante de um grande negócio, abriu mão de fechá-lo por perceber que fechar aquele negócio significaria romper com Jesus Cristo. Gente que abriu mão de uma paixão por entender que abraçar aquela paixão era romper com os compromissos assumidos com Deus. Gente que desistiu de grandes empregos por perceber que aquele emprego o afastava da vontade de Deus. Como aquele exemplo na igreja primitiva, em que o irmão chega ao ancião e diz, arranjei um emprego, arranjei um emprego. E o ancião diz, que bom, meu filho, onde você está trabalhando? Ele diz, sabe o que é? Eu estou trabalhando num lugar que a gente faz imagens de deuses pagãos. O presbítero, o ancião, olhou para ele e ele imediatamente disse, mas sabe o que é, né, meu irmão? Eu preciso viver, né? Aí o ancião olhou para ele com aquele ar de seriedade, olhou bem nos seus olhos e disse, precisa mesmo? Essa é a diferença entre um homem que obedece e um homem que não obedece. Então essa é uma forma de terminar um sermão assim, apelando à imaginação, fazendo as pessoas acompanharem a vida de alguém que obedece. Uma outra forma de terminar o sermão é o poema. Você pode não acreditar, mas poema também faz parte de sermão, não é? Eu mesmo já terminei vários sermões meus com sonetos que eu gosto de fazer enquanto estou rabiscando uma ideia. É a ideia de fazer com que as pessoas percebam na poesia a síntese da mensagem que você falou. Então, utilize bem os instrumentos que você pode lançar mão. Você pode, se você gosta de fazer poesia e não tem vergonha, como eu, de apresentar poemas de qualidade duvidosa, você pode, então, fazer como eu. Ou então, você pode recorrer à literatura e terminar a sua mensagem, a sua exortação, com um poema que sintetize o que você está dizendo. Você pode ler os nossos grandes poetas cristãos e não cristãos, tá certo? Você pode ler tanto um Joia Júnior, como você pode ler um Carlos Drummond de Andrade. Eu me lembro, por exemplo, de ter terminado um sermão sobre as dificuldades da vida
citando o poema do Carlos Drummond de Andrade, que diz há uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho há uma pedra. E aí eu terminei dizendo, lembre-se, irmãos, as dificuldades são apenas pedras no meio do caminho. Não são nem o caminho e nem o fim do caminho. Aprenda a sobreviver às pedras. Aprenda a passar por sobre elas ou a rodeá-las. Porque sempre, em todo momento, em todo lugar da vida, há uma pedra no meio do caminho. Mas é apenas uma pedra e é apenas o meio do caminho. Percebe? Isso é uma forma. A outra forma é a ilustração. Você pode terminar contando uma história, contando uma ilustração. É uma forma até comum de terminar uma história, né? Às vezes, vale a pena, porque a imagem fala mais do que as palavras, você sabe disso. Às vezes é uma historinha, uma história simples. Por exemplo, esses dias eu estava terminando um sermão sobre a questão de ler a Bíblia com seriedade e contei a história do pastor e do rabino que, hospedados no mesmo hotel, foram levados a dividir o mesmo quarto. E aí, de manhã, o pastor levantou-se, preparando-se para ir tomar o café da manhã, e se deu conta de que havia extrapolado. Voltou-se para o rabino e disse, meu amigo, me perdoe. Eu estava com insônia, e quando eu estou com insônia, eu leio a Bíblia até o sono vir. E eu acendi a luz e fiquei lendo a Bíblia e não me dei conta, esqueci-me de você e esqueci-me da possibilidade de estar atrapalhando-lhe o sono. E o rabino voltou-se para ele e disse, não se preocupa não, eu não perco o sono assim tão fácil. Mas curioso, quando você está com insônia, você lê a Bíblia para que o sono venha? E o pastor disse, Ele disse, curioso, eu leio a Bíblia e perco o sono. Terminei assim, dizendo, irmãos, como você está lendo a Bíblia? Você está lendo uma Bíblia contra você ou a seu favor? Você está lendo a Bíblia de modo que ela chame você à responsabilidade ou você a está lendo como ler um romance qualquer? É uma maneira. E uma outra maneira de concluir o sermão é não ter nenhuma conclusão. Você pode terminar sem nenhuma conclusão formal também. Você simplesmente conta a sua mensagem, expõe a sua mensagem de tal maneira que as pessoas tirem as suas próprias conclusões. Isso é uma coisa muito interessante de ser usada, um artifício muito interessante de ser usado, quando você, por exemplo, está falando a universitários, a intelectuais, e então você apenas levanta os dados, mostra a veracidade dos mesmos e a força dos mesmos e deixa a conclusão por conta dos ouvintes. Talvez você termine com uma pergunta, tal como o que fazer com todas essas informações. E pronto, as próprias pessoas concluem. E, finalmente, você pode terminar o sermão com uma sentença final. Qualquer que seja o conteúdo dos últimos parágrafos, o sermão no seu conjunto tem de conduzir a uma sentença final, que deve sobressair mais clara e poderosamente do que qualquer outra sentença do texto. Tá certo? Mesmo que você fosse como Alexandre Maclaren, que somente decorava algumas frases, decore como ele sempre as últimas frases do seu sermão. E trabalhe a última frase do seu sermão de modo que ela feche com chave de ouro o que você está querendo dizer. Por exemplo, você pode terminar um sermão sobre enfrentando a realidade de Deus com uma frase do filósofo que diz: se Deus existe, ninguém pode viver de qualquer jeito, nem você. Muito obrigado. Espero que
você tenha sermões com ótimo desenvolvimento e com conclusão que leve os seus ouvintes, as suas futuras ovelhas, a uma ação proativa em relação a Deus. Que Deus